Esse vídeo vai ser um comparativo para quem está pensando se vale a pena trocar um MacBook antigo, mas funcionando muito bem, para um novo Mac com o chip M4 ou M4 Pro, que é esse aqui que está do meu lado. Inclusive, eu acho que esse vídeo vai valer até como um review desse modelo M4 Pro. E aqui eu tenho um MacBook Pro Intel Quad-Core de 15 polegadas, com 16 GB de RAM, 512 GB de HD SSD, dois processadores gráficos, um é o Intel e o outro é o Radeon Pro de 4 GB de memória RAM, touch bar e 4 conexões USB-C Thunderbolt 3. Entrada para fone e microfone nessa cor cinza espacial que eu acho muito bonita. A recarga dele é feita por qualquer porta USB-C, já que ele não tem uma porta específica para conectar o carregador. E essa máquina é de 2017 e naquela época o mercado estava começando a apresentar os HDs SSD, quem dirá uma máquina com configuração de 16 GB de RAM. Então naquele tempo esse MacBook aqui foi o pico das galáxias dos MacBook Pro. E aqui eu tenho um MacBook Pro M4 Pro, sim, é isso mesmo o nome dele, porque os chips M4 têm esse escalonamento de modelos entre eles. Tem o M4, o M4 Pro e o M4 Max, que vão se superando nessa ordem que eu falei para vocês. Então esse MacBook Pro é de novembro de 2024, ele tem 6 meses de lançamento na data da gravação desse vídeo. Esse chip M4 Pro, especificamente, tem 12 núcleos de processamento e 16 núcleos para processamento gráfico. Esse aqui é o de 14 polegadas, mas ele também tem a versão de 16, 24 GB de memória RAM e 512 GB de HD SSD. 3 conexões Thunderbolt 5, conexão HDMI, leitor de cartão e entrada para fone e microfone. Nessa cor maravilhosa preto espacial, que eu achei até mais bonita que essa cor cinza espacial anterior, que eu já gostava muito. A recarga desse equipamento é feita pelo conector MagSafe, que é magnética e tem uma porta exclusiva para isso. Mas mesmo assim, por ele ter essas 3 portas Thunderbolt, você também consegue carregar ele por essas outras 3 portas. Se eu quisesse usar o carregador aqui do meu amigo Intel i7, eu conseguiria carregar ele também. O sistema operacional que está aqui nesse Intel i7 é o macOS Ventura, que foi o último disponibilizado para a Apple para esse modelo de equipamento. E esse MacBook Pro M4 Pro está com o último sistema lançado pela Apple, que é o macOS Sequoia. Agora, depois de todas essas especificações que eu falei, eu queria começar a falar do visual dos dois. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o André e criei esse canal para facilitar a sua vida tecnológica com dicas, análises e indicações de equipamentos, para você entender de forma didática e fazer uma boa escolha na hora de fazer sua compra. Então, se você nunca teve um MacBook ou não conhecia essa informação que eu vou te passar, saiba que todos eles têm essa carcaça aqui, essa parte externa em alumínio. Só isso já deixa qualquer modelo mais bonito que qualquer outro dos concorrentes. E a primeira diferença entre os dois, que vocês vão ver que é bem visual aqui, é o tamanho do logo da Apple, que na minha opinião o logo menor é mais discreto e me agrada mais. É o caso aqui do meu antigo i7. Já na linha M4, a parte de baixo dele vem com uns pezinhos que realmente protegem e seguram o MacBook na mesa. E essa gravação no alumínio embaixo do M4 ficou bem bonita. Já a linha Intel, ele tem esses pezinhos muito rasos e às vezes dá a impressão que a carcaça vai encostar embaixo na superfície que ele está colocado. Além do que os pezinhos também não dão muita aderência na superfície, o que faz com que o equipamento fique se mexendo um pouco. Para abrir a tampa, vem uma diferença gritante. Eu não sei se é porque o Intel aqui é maior que o Pro e tem a espessura da tela mais fina, mas eu não consigo abrir esse equipamento aqui sem mover ele inteiro, o que faz com que eu tenha que sempre usar as duas mãos para abrir ele. E isso não acontece aqui no M4 Pro. A abertura da tela dele é muito tranquila e o equipamento fica muito fixo na mesa. E com eles abertos já dá para ver a diferença aqui nos trackpads, que no 14 ele é menor. Embora em termos práticos assim eu não tive dificuldade nenhuma e não percebi nenhuma diferença de usos. Na verdade eu uso o trackpad muito pouco, né? Eu prefiro usar um mouse sem fio, porque eu acho que melhora muito a produtividade. E atualmente eu uso muito esse aqui da Logitech, que é o MX Master 3S, mas eu também tenho o Magic Mouse, que é da própria Apple, e apesar do preço dele é uma boa opção também. O Logitech é muito mais em conta, mas eu vou deixar aqui na descrição o link para esses dois modelos de mouse para vocês darem uma olhada. Bom, o que eu gostaria que continuasse no M4 é o touch bar. E eu entendo que isso não é um item extremamente necessário, mas eu me acostumei com ele e ajuda bastante no dia a dia. Mas eu não vou ter ele aqui no M4 Pro. Por outro lado, o teclado aqui do M4 Pro tá muito melhor do que o antigo Intel i7. Tá bem mais macio e dá para perceber que as teclas dele são um pouco mais ressaltadas do que o i7 aqui do meu lado. E eu acho que isso pode explicar esse conforto. E já em relação ao Touch ID de ambos, eu não percebi nenhuma diferença de performance. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de me ajudar, hein? Deixa seu like, seu hype, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com amigos que também gostam desse tipo de conteúdo. Agora, com relação ao sistema de alto-falante, teve uma mudança notável. Eu já achava o som do Mac Intel
Intel muito bom, mas o MacBook Pro M4 tá com um som de outro nível. Afinal, são 6 alto-falantes aqui de alta fidelidade. Infelizmente, esse tipo de exemplo aqui na internet não é muito fidedigno, mas dá para perceber que ele tem um reforço nos graves e nos médios ali, enquanto o Intel antigo ele puxa muito pro agudo. Vê se dá para perceber. Agora indo para dar uma olhada nas telas, a gente percebe que aqui no MacBook Pro Intel, a gente tem o logo ali do MacBook Pro na base da tela, enquanto aqui no M4 Pro isso simplesmente sumiu. Outro upgrade interessante falando desse visual da tela foi a câmera, de 720p aqui no Mac Intel para 1080p aqui no MacBook Pro M4 Pro. E ainda conta com esse recurso de palco central, que é a capacidade da câmera te seguir se você se movimentar na frente dela. Isso é muito legal. E também tem um recurso de visualização de mesa que pode ser interessante. E, enfim, falando um pouco das características das telas. O MacBook Intel tem uma resolução padrão de 2880 por 1800 e 220 pixels por polegada. Se você não entende muito desse tipo de especificação, um jeito fácil de entender é assim: quanto maior esse número, mais resolução de tela você tem, mais definição de tela você tem. E sério, esses números para uma tela de laptop é muita coisa. Ah, e também ele conta com 500 nits de brilho, que seria uma intensidade da luminosidade. Mas o M4 Pro vem com uma resolução maior ainda. São 3024 por 1964 e 254 pixels por polegada. Além disso, ele pode chegar até 1600 nits, que é muito mais coisa do que os 500 aqui do Intel. E ele ainda chega a 120 Hz de frequência usando uma tecnologia ProMotion. Então essa telinha menor de 14 polegadas é indiscutivelmente melhor. Ah, se você quiser saber mais sobre esse MacBook Pro M4 Pro e qualquer outro item que você está vendo nesse vídeo, essas informações estão aqui na descrição ou no QR Code que está aparecendo aqui na tela. E se ainda ficar alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que a gente vai conversar. Agora na prática, eu vou colocar umas imagens comparando o funcionamento dos dois MacBooks. Apesar de mais antigo, o MacBook da Intel é ruim? Eu acho que não. É um equipamento que briga até hoje em termos de performance com notebooks novos de outros fabricantes. Porque ainda hoje, por exemplo, esses 16 GB de RAM que tem nele aqui não é todo equipamento novo que tem, não. E para mim, 16 GB de memória RAM e um HD SSD é um mínimo para comprar um notebook hoje de qualquer concorrente. Eu ainda consigo editar fotos muito bem, editar áudio muito bem, editar vídeos em Full HD muito bem, tudo isso aí dá para fazer. 7 anos depois da fabricação desse equipamento aqui, ainda tenho aproximadamente umas 2 horas e pouco de bateria nele. E quando ele era novo, ele durava próximo das 10 horas lá prometidas na especificação da Apple. Claro que fazendo tarefas mais leves, né? Qual notebook com esse tamanho de tela te oferece isso depois de 7 anos de uso? E a revenda é boa para quem vende e boa para quem compra. Mas então para que trocar? Apesar do Intel continuar funcional, a diferença de performance é gritante. E se você trabalha com serviços pesados, tipo edição de vídeo, geração de imagens, 3D, enfim, essa diferença de performance começa a fazer diferença na sua produtividade. E uma das coisas que mais me incentivaram a fazer esse upgrade foi a edição de vídeos em 4K. Porque dependendo do tamanho do projeto, simplesmente o Mac i7 não dá conta.
Ele vai travar, ele vai fechar o programa de edição, ele vai dar dor de cabeça. Além disso, tem a questão do hardware que vai ficando obsoleto e daqui a pouco você não consegue atualizar um software importante, crítico para o seu trabalho. E junto com isso tem essa limitação da Apple não disponibilizar os novos sistemas nesses antigos computadores. E eu entendo porque o Mac Intel usa uma arquitetura diferente do Mac M4, dos chips M. Então fica difícil lançar o mesmo sistema para ambas as arquiteturas, mesmo porque a Apple já parou de trabalhar com chips da Intel já tem um tempo. Mas enfim, limitando o sistema, você limita também os programas, você limita a segurança dos sistemas, você limita as compatibilidades e um monte de outras coisas. E por esses motivos eu percebi que estava na hora de eu fazer esse movimento de alto custo para fazer o upgrade dessa máquina. E eu escolhi o MacBook Pro porque ele é desenvolvido para trabalhos mais pesados mesmo. E o chip M4 Pro porque eu consegui um bom custo-benefício nele. Ele saiu praticamente pelo valor do chip M4. Só que essa configuração do M4 Pro tem mais poder de processamento, tem mais memória RAM e mais desempenho gráfico que o chip M4 normal. Eu vou deixar aqui na descrição uma pesquisa de preços atualizada sobre essas diferenças desses modelos de chips. Além disso, esse MacBook Pro M4 Pro tem a última versão Thunderbolt, que é a 5. Largura de banda de memória maior do que o chip M4 comum, que é de 273 GB por segundo contra 120 do M4, e os modelos com chip M4 ainda tem o Thunderbolt 4. Então o chip M4 básico comum não vale a pena? Não, não é isso, eu acho que vale a pena. Mas se você não faz trabalhos com programas pesados, talvez um MacBook Air, que é mais em conta, e usa o mesmo chip e a mesma banda de memória, seja uma boa escolha para você. Mas se você chegou até aqui e ficou com alguma dúvida, ou eu me esqueci de mencionar alguma coisa, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer conversar com você. Eu sempre respondo todo mundo. Para concluir, o i7 continua sendo uma excelente máquina, mas é inegável que dentro dessa evolução tecnológica o M4 Pro é muito superior. Então se você, assim como eu, tem ou teve um Mac i5, i7 e vai pular para o Pro M4, vai ser uma diferença gigante. Isso vai melhorar muito a sua produtividade. Mesmo que a sua escolha seja um chip M2 ou M3, eu acho que vai ser um bom negócio. Enfim, depois desse upgrade, eu acho que eu vou ter um computador novamente com uma boa longevidade. Vamos ver se ele vai durar mais 7 anos. Espero que esse vídeo tenha agregado, tenha somado para você. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.